Isaías 5:20 diz: que aflição esperam aqueles que chamam mal de bem, o bem de mal, ou que chamam escuridão de luz e luz de escuridão, aqueles que trocam o amargo por doce e o doce por amargo. Paz do Senhor, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje nós iremos falar a respeito do Halloween e outros símbolos que são distorcidos para fazer como se fosse uma coisa bonitinha, mas na verdade a gente vai tratar o que realmente o objetivo disso, né? Então vamos fazer uma oração comigo? Senhor Deus e Pai, nos guia, Senhor, nesse vídeo, nos guia, Senhor, nessa mensagem, que não seja eu, mas seja o Senhor, seja a Tua palavra, seja a Tua vontade sobre cada vida que vai assistir esse vídeo. Que todos possam permanecer até o fim e ter suas vidas transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Thaís Vasconcelos e eu vim aqui nesse vídeo servir. E hoje nós vamos falar a respeito do que você quer atrair na sua vida. Bênçãos ou aflições, ou maldições. E eu tenho certeza que aqui todo mundo quer vida em abundância, mas como que pode não trazer aflição na vida normalizando uma coisa tão macabra como o Halloween? Dizendo que é só uma festinha inocente. O assunto do Halloween, ele é bem extenso, e aqui eu vou pontuar apenas algumas coisas que eu pesquisei breve na internet. E o objetivo mesmo é ver o que a palavra fala e te capacitar para você buscar outros elementos e você seguir em frente rumo à sua libertação. E Halloween, eu vou falar uma coisa que tá na internet, não é novidade pra ninguém, mas eu vi o depoimento de alguns satanistas que se converteram e eles falam que a data de 31/10 é a data mais importante para a religião. E o satanismo se aproveita dessa data, que é a data onde eles mais realizam sacrifícios humanos. Pesado, né? Eles falam também que 31/10, né, o dia do Halloween, dia das bruxas, é a data onde o portal entre os vivos e os mortos estão abertos, e aí eles colocam as lanterninhas para iluminar o caminho dos mortos. Mas, na verdade, quem são os seres que precisam de luz, senão aqueles que vivem nas trevas? Então a luz não... A vela, né, um dos símbolos do Halloween, a abóborazinha, né, que conta a história do Jack Lantern, que ele tenta driblar o diabo em troco da vida dele. E a luz não passa do que uma mera... A vela, né? Iluminação para demônios, seres que vivem nas trevas. Outra coisa que é muito utilizado como símbolo do Halloween e que também é uma correlação com demônios, vampiros. Gente, eu era muito fã da série Crepúsculo até o dia que eu tive entendimento que vampiros é uma representação de demônios. Eles sugam o sangue e transformam outras pessoas sugadas em outros vampiros, mas na verdade o que os demônios querem? Eles querem derramamento de sangue para selar os seus pactos, para fazer os seus trabalhos. Senão não haveriam tantas mortes, né? Através de tantas religiões, ou do próprio satanismo, como eles dizem, que fazem sacrifícios humanos, ou outras que fazem sacrifícios de animais, como oferendas, né? Para a realização de trabalhos ou pactos. Outro símbolo, e um dos principais, são as bruxas, mas são pessoas ou imagens, figuração para seres que fazem feitiço, encantamento, adivinhação, lançamento de agouro. E eu vou me ater só nessa etapa, só nesses 3 pontos, né? Porque olha o que o Deuteronômio fala. Só esses 3 pontos breves e sucintos, a gente já recebe um banho de água gelada com Deuteronômio 8, de 9 a 13. E fala bem assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Então, quando vocês entrarem na terra, Moisés estava dando uma explicação, estava dando uma orientação. Saíram do Egito, entraram no deserto e vão entrar para a terra da promessa. Mas hoje, nós cristãos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos deixando o mundo e já estamos recebendo promessas. Nós já estamos entrando nessa terra, aonde nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Olha que cumprimento de promessa maravilhosa. Mas nós precisamos pegar esse versículo que fala assim, tenham muito cuidado para não imitarem as práticas e os costumes detestáveis das nações. Então, para você dar uma manutenção no seu relacionamento com Deus, você não pode se misturar, não pode imitar, não pode ser conivente com isso, com essas práticas. Continuando, versículo 10. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou filha como sacrifício. Thaís, mas ninguém queima. Mas a prática da religião do satanismo, e não é uma coisa que eu tô inventando, tá na internet para todo mundo ouvir esses homens que se converterem dizer que é a data onde mais se sacrificam humanos, tem sacrifícios humanos. Então, eles estão fazendo essas práticas, né? Ensinar que o filho deles é filho dos outros. Então, não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços ou atue como médium ou praticante de ocultismo.
ou consulte o espírito dos mortos. Não precisa nem explicação, de tão claro que tá a palavra. E ela fala assim: quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você. Então o Senhor já está removendo isso de você quando você aceita Jesus. Para que você vai atrás disso? Se posiciona. E já parou para pensar? Eu falei assim: não faz sacrifício de criança. Mas e fazer simpatia, benzer criança e várias outras práticas com benzedeira, com criança? Pode reparar, essas crianças que foram passar por algum benzimento, elas resolvem aquele problema ali, mas têm dificuldade em outras áreas depois. E aí, há poucos dias eu estava ouvindo a respeito de um testemunho de um cantor cristão lá do Rio Grande do Sul, que ele falou que na região que ele morava havia muitos jovens envolvidos com o ocultista, e ele se converteu, estava no hospital, e ele estava à beira da morte, e ele reparou que todos aqueles que se envolveram naquelas práticas não tiveram um final feliz. E aí ele foi para Jesus, converteu. E aí eu falo: pai, mãe, ou você que se expõe a esse tipo de brincadeira, você está saindo debaixo da proteção do Senhor. Quando é pai e mãe, ainda está colocando seus filhos, você está tirando seus filhos debaixo da proteção do Senhor e expondo eles às obras das trevas. O texto fala, né? O Senhor expulsará da presença. Não tem como misturar quem ama a Deus com as obras do filho da capa preta. Então, Efésios 5, de 10 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem no oculto, até de mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E a palavra fala: aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. A partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma das coisas que nós precisamos buscar e alcançar é a obediência do senhorio para ele resplandecer sobre nós. E aqui fala: aprendam a discernir. Então, a partir do momento que a gente tem o Espírito Santo, que a gente busca discernimento, ele começa a revelar. E tudo que você fala, tudo que você assiste, tudo que você canta, porque o poder da morte e a vida está na língua. Então, todas as vezes que você utiliza coisas que não agradam a Deus, não discerne aquilo como sendo obras das trevas ou da luz, você está trazendo sobre a sua vida algum tipo de cativeiro. Porque nós estamos numa guerra espiritual acirrada nos últimos tempos, próximo aí do cumprimento, né, das promessas do Apocalipse. O mundo espiritual está tenso. O mundo espiritual, ele é mais real que o natural. Então tudo que a gente está falando tá acontecendo. E tanto que tem pessoas que estão em cativeiro, não sabem por que estão vivendo tanta maldição, tanta opressão, e quando pensa, essas coisas que não tem nada a ver. Na minha adolescência, durante muito tempo, a minha mãe falava assim: Thaís, não basta você ser, você tem que parecer. E isso se aplica aqui. Não basta a gente ser cristão, a gente tem que se posicionar como cristão. Porque, afinal de contas, o candeeiro não pode ficar escondido debaixo do sofá, da escrivaninha. Porque como que Cristo vai resplandecer sobre você se você não tiver esse posicionamento? Você não parecer com aquilo que você carrega. E, para discernir o que mais agrada ao Senhor, nós temos o Espírito Santo. Em Provérbios fala: busca e será dado. Ele não nega sabedoria, discernimento, entendimento para todo aquele que buscar. 1 Tessalonicenses 5:22 fala assim: afastem-se de toda forma de mal. Então, posicionamento, ele é imprescindível para o cristão. Eu não sou mãe, mas esses dias atrás eu comecei a observar um desenho e aquilo me causou um desconforto. O Stitch, não sei se essa é a forma correta de pronúncia, mas enfim, desculpa a minha ignorância. E eu olhei e aquilo começou a me incomodar. Falei: isso daí tá... esses dentinhos, essas orelhinhas, parece fofo, mas eu acho que isso parece é mais um demônio. E aí, depois de ter tido esse mal-estar, eu falei: Senhor, se o Senhor estiver me dando um entendimento de alguma coisa, confirma. E aí, alguns dias depois, eu ouvindo um testemunho no Instagram, eu vi uma mulher que saiu do espiritismo e ela falava, né, sobre a romantização que fazem com os desenhos animados, onde eles romantizam o demônio, fazem coisas com o demônio, e ela foi e descreveu o Switch e confirmou aquilo pra mim, que realmente ele é a imagem de um demônio mais infantilizado. Então, não só isso. Esses dias também, lembrando aqui, tava conversando com uma amiga. Na minha cidade tem um supermercado que é suspeito, aquele mercado. Eles já fizeram uma campanha com o Harry Potter e agora estão com os Smurfs. O Harry Potter, não precisa nem explicar, que você sabe que aquilo ali, o jovem que é pra ser introduzido, ele é uma ponte pra introdução dentro das práticas ocultistas, e agora os Smurfs. E aí ela adquiriu os Smurfs, chegou na casa dela, as crianças começaram a se sentir mal, relataram pra ela, e eles tiveram um entendimento que poderia ser uma opressão através do bichinho. E aí, curiosa que sou, fui lá fazer uma pesquisa breve também a respeito da origem dos Smurfs e quais são os elementos que aparecem envolvendo Smurfs. Espada de encantamento.
O outro que fala é flauta mágica. Então tudo tem um brilhozinho ali, ó, carregando pro espiritual. E daí a criança, você acha que não tem nada a ver? Tem um monte de criança oprimida com várias mudanças no comportamento e que ninguém associa que é o desenho bonitinho que tá lá. Todo mundo acha que nada a ver. Eu falo, nada a ver é dar a mão pro capa preta te ludibriar e te levar pra casa dele e você acha que não tem nada a ver. Mas, numa ocasião dessas, uma amiga minha falou assim, o meu filho, criança de 5, 6 anos, ele tá na terapia já tem 6 meses, todas as noites em casa ele tem pesadelo e ninguém consegue dormir bem em casa. Eu falei assim, 6 meses na terapia? E você já orou o Salmo 91 por antes de dormir? Acabou. Todo aquele transtorno que estava acontecendo de madrugada, acabou. E o problema da criança era espiritual. Então, se você não buscar o discernimento, se você não buscar posicionamento, você vai estar deixando a sua casa e a sua vida toda vulnerável e exposta para fazer o que ele quiser. Por isso que é tão importante buscar a presença do Espírito, a direção que ele dá para se afastar de toda a aparência do mal. E aí, quando você também vai, conversa, orienta o seu filho, você também está capacitando ele para se defender, para pregar o evangelho, para levar outras crianças para a luz e para o entendimento do Senhor. E o objetivo desse vídeo é que você se livre dos cativeiros. A palavra fala, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Não tem nada a ver com o Senhor isso. Então, para você ter essa plenitude de vida, de abundância, você tem que buscar o discernimento para retirar da sua casa, da sua vida, tudo que é uma porta de legalidade para ali ter a habitação do inimigo. É isso. Obrigada por você que chegou até aqui. Envie esse vídeo para alguém que está precisando dessa mensagem. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer e curte para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.